Olá a todos, sejam bem-vindos de volta à nossa conferência de abertura, que será proferida na sequência pelo professor Joel Birman. O professor Joel Birman é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em Filosofia pela PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, realizou o seu pós-doutorado em Paris, na Universidade de Paris 7, membro de honra do Space Analytic, instituição francesa de psicanálise, professor titular e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde leciona e é pesquisador do programa de mestrado e doutorado em teoria psicanalítica. Professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, atuando no mestrado e doutorado em saúde coletiva. Pesquisador e escritor, já tendo ganho inúmeras homenagens por suas obras. Convido, então, com muito orgulho, o professor Joel Birman para fazer a sua conferência de abertura. Professor, o nosso formato está lhe concedendo em torno de 1h15, para que a gente tenha 15 minutos ao final para a abertura para perguntas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O colega apresentou. Bom dia a todos. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite do terceiro Congresso Luso-Brasileiro de Psicoterapia Existencial, Psicanálise e Filosofia, por essa honra de fazer essa conferência de abertura, né? Em particular ao professor Alterives Maciel, né? Que me convidou diretamente, né? Já há algum tempo, para participar desse congresso, nesse lugar honroso, né? Então, queria reiterar aqui o meu agradecimento ao Congresso e ao professor Alterives, né? Então, o título que eu propus ao Alterives, sem pestanejar desde o início do seu convite, foi a psicanálise na contramão do neoliberalismo, né? E eu acho que, em relação a isso, né, eu queria tentar explorar com vocês, né, uma certa cartografia, né, desse novo ethos neoliberal que domina o mundo há mais de 40 anos, né, que constitui aquilo que alguns autores chamam da nova ordem do mundo, né? Então, num primeiro momento, eu vou fazer um pouco essa cartografia e, num segundo momento, né, eu vou tentar mostrar quais são as transformações que essa nova ordem no mundo produziu, né, no campo dos saberes psi e das práticas psi do nosso mundo contemporâneo. Então, dentro disso, evidentemente, assinalar a maneira pela qual a psicanálise ocupa a posição de contramão, propriamente dito, né, dessa ordem, né? Então, vão ter duas partes. Eu vou começar por essa cartografia inicial, esquemática, até onde for possível, da ordem neoliberal, né? Então, antes de mais nada, eu acho que a primeira questão importante a ser dita é que o neoliberalismo não é uma nova técnica econômica, ela não se reduz, portanto, né, a ser uma nova abordagem do registro econômico da sociedade, né? O neoliberalismo, como alguns autores, de uma maneira um pouco incauta, a concebe ou a conceberam muito mais no início da nova ordem neoliberal, né? Da mesma forma, o neoliberalismo não é uma retomada do antigo liberalismo que se configurou na tradição do Ocidente
desde o final do século XVIII, durante o século XIX, né? E que foi, de uma certa maneira, colocado de lado com a ascensão, né, do estado de bem-estar social, né, no segundo pós-guerra, né, e que o neoliberalismo foi colocado em derrocada nesse momento. Então, a ordem neoliberal não é a retomada dessa ordem que foi derrubada pelo estado de bem-estar social, né? O neoliberalismo é outra coisa. O neoliberalismo ele representa uma radicalização dos pressupostos do liberalismo clássico, na medida em que ele ultrapassa fronteiras que eram devidamente respeitadas pelo liberalismo clássico, na medida em que, com o liberalismo clássico, o Estado, né, ainda funcionava como um mediador, né, dos atores que disputavam espaços no campo do mercado, né, de forma que haviam bens que não eram mercantilizáveis, né? Então, foi essa fronteira que o neoliberalismo ultrapassou de uma maneira decisiva, né? De maneira a transformar em bens do mercado, em mercadoria, aquilo que até então eram bens sociais, né? Bens, entre aspas, universais de uma dada ordem social, né? Como a saúde, a educação, a ciência e as artes, né? Então, criou-se um mercado de programas de saúde, né? Como se criou um mercado da ciência, né? Um mercado da arte, né? Que era inexistente, né? Da mesma forma que o sistema escolar ele também se transformou numa mercadoria, né? Cada vez mais rendosa, né? De maneira que o ensino público foi completamente desconstruído, da mesma forma como os sistemas públicos de saúde, né? E se tenta, hoje em dia, sobretudo no Brasil, privatizar as universidades públicas, onde se faz pesquisa, né, em nome da promoção das universidades privadas, né, que apenas quer incorporar mais e mais alunos para realizar um ensino de segunda qualidade, né, voltado apenas para o mercado de trabalho, né, imediato, né, e não privilegiar a pesquisa, né. Então, nessa medida, como vocês podem perceber, né, aquilo que caracterizou, né, um dos aspectos fundamentais do neoliberalismo foi a grande privatização, né, que provocou de todo o espaço social, entre que todo e qualquer bem foi transformado num bem de mercado, né, de maneira que o mercado não tem, nem o céu mais é o limite para o que possa ser mercantilizável, né? Então, nessa medida, há uma oposição entre a ordem no mercado e a ordem social, né? De uma certa maneira, a sociedade ela foi remodelada de acordo com as regras do mercado, de maneira que, quando o discurso neoliberal ganhou conformação política, né, no nível internacional, através da aliança anglo-americana entre Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, no início dos anos 80, Margaret Thatcher enunciou uma fórmula que vai se tornar dogmática no curso do neoliberalismo, né, que é a formulação peremptória, né, e eloquente de que ela não sabia o que era uma sociedade, né? Então, o que era uma sociedade para ela era alguma coisa desconhecida. A única coisa que ela conhecia era a existência de parceiros que faziam trocas no campo do mercado. Então, essa frase da primeira-ministra britânica indica bem, né, o tipo de discurso que orienta
esta construção propriamente neoliberal, né? Então, nessa transformação que foi operada, né, com essa privatização generalizada, né, o que se criou no plano das populações, né, foi um nível de precarização das condições de trabalho. O trabalho foi completamente precarizado, né? As pessoas não tinham mais segurança nos seus empregos, elas não podiam contar mais com a proteção do Estado, propriamente dito, e elas eram obrigadas, né, a aceitarem a condição, em grande parte, de trabalhadores informais, né, a uma difusão da mentalidade da uberização, digamos assim, né, em termos de perda de densidade do trabalho, né, e essa transformação desses trabalhadores anônimos, né, em todas as práticas propriamente sociais, né, de maneira que o neoliberalismo, se a gente pode dizer de uma maneira mais positiva, ele implica numa transformação radical daquilo que nós concebíamos como sociedade, do que nós concebíamos como economia, do que nós concebíamos como sendo a ordem do Estado, ao mesmo tempo que ela teve uma incidência decisiva no plano das instituições e dos laços sociais, né? De forma que as instituições anteriores daquilo que nós denominávamos de sociedade, né, elas foram transformadas em aparatos a serviço do mercado e não mais dos valores reguladores da cidadania propriamente dita, né? Quer dizer, foi essa transformação radical que se operou, né, com a constituição do neoliberalismo. Por isso mesmo, né, como eu me referi inicialmente, dois sociólogos franceses, Laval e Dardot, publicaram uma obra muito elucidativa e com um título muito eloquente, onde eles enunciam que o neoliberalismo é uma nova ordem do mundo, né? Então, vocês veem que por essa formulação de uma nova ordem do mundo, né, eles mostram que há uma transformação, né, que não se restringe, né, apenas ao campo social e político, né, mas implica também uma transformação, né, da nossa condição de ser, né, e na nossa condição do dever ser, né, que implica num ethos, né, novo, né, que vai marcar, né, a nossa existência nessa nova ordem neoliberal propriamente dita, né? E nessa medida, né, no plano dessas precarizações generalizadas, né, oriundas, né, dessa privatização, né, das instituições e das práticas de trabalho, né, o que a gente assiste, né, é uma proletarização das classes médias. As classes médias começam a desaparecer, né, progressivamente na nova ordem neoliberal, né? Elas se aproximam perigosamente das classes populares, né? Elas são empobrecidas, né, por conta disso, né? Isso se dá no mundo inteiro, né? Não apenas em alguns países, né, mas ela é uma tendência radical, né, dos tempos, ou dos novos tempos neoliberais, né, e nessa proletarização que se promove das classes médias, né, e do empobrecimento muito gigantesco das classes populares, há uma promoção daquilo que a gente poderia chamar da morte social, né, propriamente dita, né? As pessoas são excluídas
do espaço social, elas são excluídas frequentemente do próprio mercado de trabalho, condenadas à morte social, né? E a partir do qual, evidentemente, que a morte biológica vai decorrer disso como um certo desdobramento, né? Então, o quadro é trágico, né? Eu não estou economizando aqui nas tintas, vocês me perdoem, né? Porque não dá para economizar nas tintas diante de uma situação tão drástica como essa que nós estamos vivendo, né? Em clima planetário, né? Nessa atmosfera planetária, né? E dentro dessa precarização que foi provocada, né? Nós criamos, né? A problemática dos refugiados que operam tanto no campo internacional como no campo de cada um dos Estados-nação. O que eu quero dizer com isso, né? A questão dos refugiados na cena internacional é conhecida de todos, né? Os jornais da mídia escrita e da mídia televisiva nos mostram diariamente as cenas terríveis de indignidade que esses refugiados estão submetidos nas fronteiras norte-americana e europeia, né? Nas fronteiras norte-americana, oriundos da América Latina, onde populações imensas de todos os países latino-americanos, sobretudo da América Central, mas não apenas da América Central, migram para os Estados Unidos em função do colapso, do empobrecimento das suas economias e das suas possibilidades de trabalho, assim como das suas catástrofes naturais, e migram para os Estados Unidos, né, como uma espécie de terra prometida, né, onde eles poderiam obter um trabalho com maior e melhor dignidade, né, e eles ficam presos a fronteira, poucos conseguem entrar, comparado ao volume daqueles que gostariam de entrar, né, tratados pela polícia como indesejáveis, né? E aí é preciso considerar que nessa indesejabilidade existe a confluência do imperativo do Estado norte-americano de não querer aumentar as suas populações, né? E manter essas pessoas afastadas, mas também existe o conluio de uma parcela significativa da sociedade civil norte-americana de não querer esses refugiados, em nome de que eles aumentariam a disputa interna pelo mercado de trabalho. Então, eles são alijados, né, propriamente ditos, né, afastados, e se mantêm na fronteira com um forte aparato policial e militar, né, numa condição de indignidade, obrigado a voltar aos seus países de origem, né, do qual muitos morrem nessa travessia, como vocês sabem, né, de fome, de frio, né, de más condições de existência. Mas o mesmo processo acontece também nas fronteiras da Europa, né, onde a massa de refugiados é oriunda dos países do Oriente Médio e da África, né, onde também as catástrofes naturais e o colapso das suas economias, as impossibilidades de trabalho, faz com que essas populações, arriscando as suas vidas, atravessam, né, o Mediterrâneo em busca de melhores condições de vida na Europa, e onde eles são também enxotados nesse conluio entre a sociedade civil e o Estado, né, mantidos nas suas fronteiras, né, à base de baioneta, né, de violência, né, do qual muitos deles não têm mais retorno para as suas terras, né, para os seus países, né, porque lá não há nenhum horizonte de vida, né, de maneira que eles ficam vivendo em alojamentos indignos e miseráveis, expostos a doenças, né, a má alimentação, do qual uma parcela significativa dessas populações morrem, né,
nessas condições precaríssimas de existência, né? Então, esses são os nossos refugiados na cena internacional, de forma que a gente poderia dizer que os refugiados de hoje criaram um êxodo de proporções muito maiores, né, daquilo que foi o êxodo dos judeus saindo do Egito, né, nos tempos bíblicos, né? Então, esse êxodo atual ele é muito mais violento, muito mais numeroso, muito mais intenso, né? De forma que nós temos hoje, segundo dados das ONGs e, sobretudo, da Organização das Nações Unidas, em torno de 80 milhões de refugiados no mundo. Esse é um número, né, espantoso, né, dessa população de refugiados. Entretanto, nas fronteiras internas dos diferentes Estados-nação, esse mundo dos precarizados, desses proletarizados, né, que não têm mais condições ao mercado de trabalho ou que têm condições precaríssimas de trabalho, né, eles vão constituir os nossos refugiados internos, né, os refugiados das nossas populações de cada um dos países, né, que vão ter mais condições de alojamento, alimentação, né, trabalho, né, vivendo de forma favelizada na periferia das grandes cidades, né? E nós, a sociedade, a nova ordem social, vai lidar com ele numa dupla estratégia, né? Que é preciso ter bem em conta, né? Uma estratégia inicial, que a gente vai falar mais daqui a pouco, né? De medicalização dessas populações, uma medicalização de ordem psiquiátrica, né? Esse é o primeiro nível dessa estratégia, né, de lidar com essas populações precarizadas, né? É medicalizá-las do ponto de vista psiquiátrico, né, onde elas são medicadas, né, para conter, né, a violência, a agressividade, né, a disforia, a variação de humor, né, que elas possam apresentar, né, em decorrência das suas condições precaríssimas de vida, né? Então, se o objetivo é medicalizar, né, no sentido de segurar o touro à unha através de medicamentos poderosos, né? E quando essa estratégia não funciona, né, o que acontece é a transformação dessas populações em delinquentes. Então, aconteceu também no campo neoliberal uma transformação dos códigos penais dos diferentes países, onde os delitos foram aumentados em números, criaram-se novos delitos, né? De maneira que aquilo que não era delito anteriormente passou a ser delito, né? Por exemplo, a transformação de um portador de droga num traficante, por exemplo, né? Que é uma pena bastante comum, né, na nova ordem neoliberal, e o resultado disso é uma inchação do sistema penitenciário, né? Então, as prisões estão abarrotadas em escala global, né? Todos os pesquisadores do campo das ciências sociais e do campo da criminologia e do sistema prisional mostram que nos tempos neoliberais aconteceu um aumento um aumento da população carcerária num espaço global, né? Então, do qual os Estados Unidos certamente é o país que mais encarcera, seguido da China e, em terceiro lugar, o Brasil, né? Então, o Brasil tem um lugar privilegiado, né, nessa inchação desse sistema penitenciário, né, e onde as prisões no Brasil elas funcionam como funcionavam os hospitais gerais
do antigo regime, que foi bastante bem evidenciado por Michel Foucault na sua História da Loucura na Idade Clássica, né? Nós vivemos num espaço prisional pré-moderno, onde as pessoas são condenadas, né, a morrerem na prisão, né? Ou encontrarem na prisão, né, o melhor caminho de fazer uma carreira propriamente criminosa, né? Então, os nossos espaços prisionais se avolumaram, né? De maneira que nós temos essa dupla estratégia, como eu disse, né, da medicalização, num primeiro momento, dessas populações, para conter o touro à unha, e, num segundo momento, diante do fracasso disso, né, o aumento das populações carcerárias. E é interessante destacar aqui, né, que essa transformação do sistema carcerário independe dos países considerados liberais ou socialistas. Esse processo se deu igualmente em governantes considerados de centro ou de centro-direita e nos ditos dirigentes de esquerdas, porque ambos, né, utilizavam um novo norte neoliberal nos seus países onde eles eram governantes. Um exemplo disso, né, é que na França, por exemplo, né, quem implementou o início da inchação do sistema neoliberal foi Lionel Jospin, que era um primeiro-ministro socialista, né, mas que, no segundo momento, né, quando a direita voltou ao poder na França, né, com Sarkozy, esse processo foi incrementado. O mesmo processo se deu, por exemplo, na Itália, né, onde a social-democracia foi quem começou a usar essa inchação do sistema neoliberal. E na Inglaterra, o responsável por isso foi Tony Blair, né, e nos Estados Unidos, né, o responsável por essa inchação foi Bill Clinton, que era um democrata, né, processo esse que foi depois radicalizado com o Ronald Reagan, né? Mas o Clinton, né? O Bush, aliás, desculpe, né? Mas, de qualquer maneira, no Brasil, né, quem foram os governantes que implementaram a inchação do sistema carcerário? Fernando Henrique Cardoso, soi-disant social-democrata, e, em seguida, Lula, né, também social-democrata. Então, vocês veem que, independente da ideologia do governante, né, esse norteamento prisional para conter as populações, né, indóceis dos humilhados e ofendidos, né, ela caracteriza, né, esse conjunto de práticas no interior das fronteiras, né, onde os refugiados internos são ou psiquiatrizados ou criminalizados. Essa é a estratégia que o sistema inventou, né, para cuidar deles, né? E voltando agora especificamente, né, ao campo da saúde mental, né, não é um acaso, né, que em 2018 a Organização Mundial de Saúde, né, erigiu a depressão, né, como sendo a doença mais frequente, de incidência mais frequente, do ponto de vista epidemiológico, no plano mundial, né? Então, esse lugar de doença mais frequente, que anteriormente era reservado para as doenças cardíacas, para as doenças degenerativas do sistema nervoso, Alzheimer, por exemplo, né? ou para doenças metabólicas, como diabetes, né? Ela passou a ser ocupada, né, pelas depressões e pelos males conexos, de forma que a saúde mental
se transformou na questão sanitária mais importante do mundo desde 2018, né? E, evidentemente, né, que esse incremento das depressões e dessas perturbações psíquicas afins, né, ela é uma decorrência direta, né, dessa precarização social, dessa precarização dos laços sociais ocorridas no campo neoliberal propriamente dito, né? Quer dizer, onde as pessoas, os sujeitos perdem, né, a sua espinha dorsal, elas perdem a sua potência de afirmação da vida, né, e elas são conduzidas de uma maneira drástica, né, à forma mais frequente de dor contemporânea, né, que é a melancolia, né? Há uma melancolização dessas populações, né, onde o sujeito perde a crença no futuro, onde ele vive numa espécie de eterno presente, né, onde ele não tem mais a possibilidade de construir um devir, né, propriamente dito. Essa é a condição ética e existencial dessas populações, né? Esse processo foi muito incrementado com a crise do sistema neoliberal de 2008, quando o sistema das subprimes, do sistema imobiliário ruiu, né? E onde a gente teve uma quebra do sistema bancário internacional, né, em função dessa bolha imobiliária criada pelos próprios empresários, pelos próprios banqueiros, né, pelo capital financeiro, né? E com isso a precarização social aumentou muitíssimo, né? E eu quero dizer para vocês que essa pandemia que nós estamos atravessando há quase 2 anos, né, propriamente, né, que no Brasil já matou mais de 610 mil pessoas, 611, segundo dados de ontem à noite, né? Ela foi produzida pelo neoliberalismo. Foi produzida de que maneira? Ela foi produzida por essa globalização, onde existe uma voragem sem fronteira dos lucros, né? Onde as empresas não têm o menor prurido de destruir, né, a infraestrutura ecológica do planeta, né, de forma que nós estamos vivendo essa situação limite hoje, né, de correr atrás do prejuízo, né? Tivemos agora a COP26 em Glasgow, né, na Escócia, né? Mas o fato é que as pandemias, elas têm uma dimensão ecológica fundamental. Todos os estudiosos, os pesquisadores das epidemias sabem que cada uma das epidemias, desde a peste negra, ela é sempre precedida de uma transformação ecológica fundamental, né? Onde a destruição de florestas, né, de bens naturais se faz de uma maneira ostensiva, que faz com que os animais que estejam alojados nos seus nichos se desloquem dos seus lugares naturais, né, e vão migrar para as grandes cidades em busca de fontes de alimentação, né? Então, foi assim em todas as epidemias e foi assim em relação à pandemia do Covid que nós estamos atravessando agora. Os órgãos de segurança de saúde dos diferentes governos europeus e dos Estados Unidos tinham relatórios, né, informando que uma nova pandemia viria, né? E eles não tomaram nenhuma precaução em relação a isso. O Barack Obama, que era presidente da República, e ao deixar o poder, ele deixou um relatório minucioso para o presidente Trump, mostrando a iminência de uma pandemia, né? E o Trump simplesmente jogou esse relatório na lata do lixo, né? De forma que, quando a pandemia veio, né, ele nos pegou a todos de calças curtas, né? Então, não existe propriamente surpresa no acontecimento da pandemia, considerando essa destruição, né,
dos bens naturais, pela voragem, né, do capital e do capital financeiro, né, absolutamente, né, não existe nenhuma surpresa em relação a isso, né? De maneira que há um aumento do número de mortes, e agora, quando essa iminência da morte se encontra mais ou menos controlada, né? Digo mais ou menos porque já estamos numa quarta ou quinta onda na Europa, né? Possivelmente, se o Brasil não tomar cuidado com os seus sistemas de proteção da população, vai chegar aqui também, né? Vai acontecer aqui também, né? E nesse momento da pandemia, né, os efeitos psíquicos da pandemia começam a aparecer com mais clareza, né? Quer dizer, então eu acho que essas péssimas condições de saúde mental das populações precarizadas, né, é um subproduto fundamental dessa pandemia, de forma que não é nenhuma surpresa que a melancolia tenha sido transformada na doença número 1 do planeta há 2 anos. E, certamente, com a melancolização provocada pela pandemia atual do Covid, né, certamente esse lugar da melancolia vai ser ainda mais incrementado. Quanto a isso, não existe, né, me parece, qualquer dúvida em relação a isso, né? Então, é preciso que nós, a partir dessa dimensão melancolizante produzida nessas populações precarizadas, né, que nós possamos fazer, né, um passo a mais, né, importante, né? E aí eu queria retomar com vocês uma referência importante, que é um curso que o Michel Foucault fez em 1979, 78, no Collège de France, intitulado Nascimento da Biopolítica, né? E esse curso vai ser uma das fontes fundamentais para a obra que eu citei há pouco no início dessa conferência, que é a obra do Dardot e Laval sobre a nova ordem do mundo. Eles se apoiam muito nessa leitura que o Foucault realizou propriamente, né, da construção do neoliberalismo, né, porque apesar, né, desse título, Nascimento da Biopolítica, o que o Foucault trata nesse seminário é da construção arqueológica e genealógica do neoliberalismo, né, uma leitura brilhante do surgimento do neoliberalismo, né? O Foucault destaca, né, uma forma básica de subjetivação, né? E aí nós estamos nos aproximando àquilo que nos interessa aqui como psiquiatras, psicólogos ou psicanalistas, né, da questão das singularidades, né? O Foucault destaca como uma matriz interpretativa muito importante, né, que o neoliberalismo produz uma forma básica de subjetivação que ele chama do empresário de si próprio, do empreendedor de si próprio, né? Então, isso quer dizer o quê, né? Pela utilização dessa expressão, né? Entrepreneur, né? Empresário de si próprio, né? O que Foucault está dizendo é que cada uma das individualidades, né, ela se transforma numa espécie de microempresário, né? Então, todos nós, né, supostamente, transformamos as nossas vidas em microempresas propriamente ditas, né? De maneira que nós transformamos, a partir do fato de que nós transformamos as nossas práticas de trabalho, né, o campo nosso de pertencimento, né, no espaço social e no espaço do mercado de trabalho, nós transformamos todos os nossos colegas, né, ditos colegas, em adversários, inimigos, né, de maneira que a possibilidade de expansão da minha empresa depende da redução da capacidade de expansão da rede dos meus adversários, né? E isso eu acho que
exibe um traço fundamental da ordem neoliberal em relação ao liberalismo clássico, né, de que houve uma radicalização da competição, né? Nós vivemos numa nova ordem no mundo altamente competitiva, né? Muito mais do que na época do capitalismo dito da concorrência, né? Onde as regras, né, eram mais reguladas em relação a essa guerra que se estabelece entre os diferentes empresários de si próprio, né? De maneira que, nessa guerra dos empresários de si próprio, né, pode nos ser útil, né, reativar uma categoria freudiana que ele enunciou na Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é aquilo que ele chama do narcisismo das pequenas diferenças, né? O que Freud dizia em relação a isso, né? Ele dizia que na nova ordem social que emergiu no pós-Primeira Guerra Mundial, né? E é o mundo que está preparando, né, as condições de possibilidade, as condições concretas de possibilidade do nazismo alemão e do fascismo italiano, né, lá nos anos 20 e nos anos 30. Né? O Freud, então, está descrevendo que nós não perdemos a possibilidade de conviver com a diferença, né? A diferença que supõe, evidentemente, a diversidade, né? Para que haja diferença é preciso que haja diversidade, evidentemente, né? Nós perdemos a capacidade de conviver com a diversidade, com a diferença, e nós transformamos, né, o diferente, né, num adversário, primeiro, né, e em seguida num inimigo, né, de forma que, enquanto inimigo, né, a minha estratégia é de eliminação do inimigo. Né? Então, o inimigo seria eliminado, né, de forma que vocês podem perceber, né, que nesse clima do combate dos empresários de si próprio, né, norteados pelo narcisismo das pequenas diferenças, né, nós estamos num espaço norteado pelas linhas de força da guerra, propriamente dita, né, permanente, né, de maneira que o sucesso da minha empresa depende da derrocada e da destruição das empresas concorrentes, né? É esse o clima, né, imperante, né, nessa nova ordem que foi constituída, né, de forma que, né, nessa perspectiva, né, a metáfora americana dos vencedores e dos perdedores, né, dos winners e dos losers, ela se universaliza, né? Se essa metáfora dos vencedores e perdedores foi construída na sociedade norte-americana, né, ela se universalizou, né, para todo mundo, né, de maneira que os vencedores, né, são os empresários de si próprios que tiveram êxito na sua empreitada, nas suas empreitadas, né? Os losers são os humilhados e ofendidos desses precarizados produzidos pela ordem neoliberal, né? E fadados a um processo massivo de melancolização, né? Este é o quadro, né? Este é o quadro que foi constituído, né? E agora nós precisamos aprofundar um pouco mais, né, esse efeito, né, dessa forma de subjetivação, onde se articula o empresário de si próprio junto, né, em conjunto com esse narcisismo das pequenas diferenças, né, para examinarmos a construção subjetiva que se dá, né, nesse mundo, nessa nova ordem do mundo neoliberal, né, propriamente dita, nos seus efeitos sobre as singularidades, né? Então, nessa perspectiva, né, a gente pode dizer, né, que, num plano estrutural, né, nós tivemos um deslocamento de formas de padecer
centrado no sofrimento por uma forma de padecer centrado na dor, né? Então, apesar de, na nossa linguagem cotidiana, nós temos uma tendência de acharmos que o sofrimento e a dor são duas formas de falar da mesma coisa, eu estou propondo para vocês uma diferenciação disso, que, aliás, foi o que eu propus numa obra minha chamada Sujeito na Contemporaneidade, publicada em 2013, né, onde eu já propunha essa transformação, de maneira que, nesse sujeito contemporâneo da nova ordem neoliberal, né, nós nos deslocamos, né, daquilo que seria a ordem do desamparo para a ordem do desalento. Tá? Então, estou fazendo aqui uma espécie de paralelismo entre sofrimento e desamparo e desalento e dor. Qual é essa diferença, né? A categoria de desamparo ela foi introduzida na psicanálise pelo Freud desde o projeto de uma psicologia científica, né? E nessa passagem clássica, onde o Freud fala da categoria do desamparo, o que ele nos comunica? Né? Ele mostra como o choro do bebê, é a frase dele, né? É uma frase muito bonita. O choro do bebê é a fonte de todos os motivos morais. Né? Isto é, o choro do bebê é capaz de despertar, né, o acolhimento do outro, né, de forma que o outro acolhe o meu choro, acolhe o meu sofrimento. Eu pude transformar a dor em sofrimento na medida em que o outro me acolheu. Né? Então, todos os motivos morais, na medida em que não apenas o sofrimento pôde ser transformado em dor pelo acolhimento do outro, como nos mostra ao mesmo tempo, né, em filigrana, né, que o sujeito do inconsciente, né, descrito por Freud, ele é marcado pela alteridade na relação com o outro, né, de forma que não é o outro não é estranho ao sujeito, né? Ele pode ser estranho ao eu e ao indivíduo, mas não ao sujeito do inconsciente, né? Então, o sujeito inconsciente é autoritário. Então, o importante aí, né, é que esse processo de responder ao desamparo, né, ele representa um processo de simbolização. Então, o sofrimento ela implica ainda numa simbolização psíquica, né, importante, né, que permite gerir, né, aquilo que o Freud chamava de aparelho psíquico. E aquilo que se passa no desalento é quando o sujeito não consegue mais contar com o outro para acolher a sua dor. Né? Então, nessa medida, a dor não pode ser transformada em sofrimento. Não existe processo de simbolização. Né? Nessa perspectiva, nós somos deixados à deriva, cada um por si e Deus por todos, né? Se Deus existe, né? Acho que não, né? Mas, enfim, aos que acreditam, né? De qualquer maneira, estamos lançados à deriva, né? No deserto do real, né? De maneira que não há devir para essas formas de subjetividade, não há futuro para essas formas de subjetividade, né? Então, o sujeito desalentado é um sujeito que perdeu propriamente a crença no futuro, né? Ele é deixado à sua própria dor, né? Então, digamos que é nessa condição desalentada, propriamente dita, né, que essa condição desalentada propriamente dita que a melancolia graça, que a melancolia se desenvolve, que a melancolia toma volume, que a melancolia se torna a forma de dor preponderante na nossa contemporaneidade, né? E o que está presente, né, nesse desalento, né, tal como eu descrevi, como resultante dessa precarização da vida, né, e das formas de trabalho, né, é que existe na nova ordem neoliberal, como resultante mesmo do empresário de si próprio, né, a ideia, né,
de que aquilo que nos acontece, nós somos responsáveis. Então, nós somos responsabilizados dos nossos êxitos e dos nossos fracassos. Nós somos responsabilizados se nós somos vencedores ou perdedores, né? Então, o sujeito desalentado, né, loser, perdedor, ele se sente responsabilizado pelos infortúnios e humilhações da sua vida. Então, esse sujeito ele é produzido de uma forma a ser inflado de culpa, ele se sente culpado do destino que a vida lhe deu, da mesma forma como ele se sente envergonhado diante de si próprio e diante dos seus pares ou dos seus familiares, né, com as humilhações da sua vida, né? Não nos esqueçamos que a criação dessa espécie de responsabilização por tudo que nos acontece representa uma desresponsabilização da ordem social com aquilo que nos acontece, né? Então, nessa desresponsabilização da ordem social, né, a gente não se incomoda mais de andar pelas ruas e ver uma pessoa dormindo na rua aos farrapos, que é como se ele fosse responsável da miséria que ele está vivendo, né? E nós apenas somos responsáveis com o que acontece nas nossas vidas. Esse é o ponto fundamental, né? Há uma culpabilização nessa experiência, né, fundamental, né? E um envergonhamento de que o sujeito é protetor, de forma que nessas condições, né, psíquicas, né, há uma transformação, né, subjetiva que vai na direção do masoquismo, né, propriamente dito, né? Há uma masoquização psíquica, os perdedores são marcados pelo masoquismo, né? E os vencedores, na condição de vencedores, eles são sádicos, né? Então há uma relação sadomasoquista entre os perdedores e os vencedores, que opera no interior do psiquismo do vencedor e do perdedor, né? De maneira que, tanto para o perdedor quanto para o vencedor, né, existe aí um incremento daquilo que o Freud, no problema econômico do masoquismo, chama de pulsão de destruição, né? Então, a pulsão de destruição ela é uma aliada direta dessa promoção masoquista e sádica, né, que vai temperar, né, essas singularidades no novo mundo neoliberal, né? Então, se nós dermos agora um passo adiante, né, para nos aproximarmos, né, um pouco mais, um outro grau de aprofundamento desse empresário de si próprio, né? Eu queria lembrar a vocês, né, que nos anos 70 e 80, né, a tradição sociológica já registrava a transformação em curso, né? E isso vai aparecer através de duas obras fundamentais que eu queria evocar para vocês, se vocês puderem ler. Elas são muito ilustrativas, porque elas são obras pioneiras da construção do neoliberalismo no plano das singularidades também, né? Uma delas, que é a obra do Richard Sennett, intitulado A Decadência do Espaço Público. Ele mostra, então, que o espaço social entra em processo de destruição, né, que aumenta o espaço privado e íntimo das nossas vidas, há uma privatização da vida, né, não apenas uma privatização do espaço social, né, mas existe uma privatização das nossas vidas, nós rompemos laços sociais em nome da nossa vida privada e íntima, né? E o Richard Sennett vai dar um nome disso de narcisação das subjetividades, né? E, em seguida, né, o historiador americano, né, Lasch vai publicar uma obra chamada exatamente A Cultura do Narcisismo, onde ele vai mostrar, né, exatamente essa extensão da narcisação a todos os laços sociais, nesse contexto histórico, né, que ele vai ter, inclusive, um subtítulo muito característico, né, uma época de
um tempo de perda das esperanças, né? É como se essa perda de esperança é uma perda, efetivamente, dessa organização em que a ordem pública era imperativa em nome dessa privatização da vida de ordem privada e narcísica. E, ao dizer isso, né, nós podemos começar, né, a chamar a atenção, né, de que entre os anos 50 e os anos 80, nós tivemos uma transformação fundamental no campo dos saberes sobre o psíquico, né? Que está articulado essa transformação cartográfica da ordem neoliberal, que eu tentei apresentar para vocês de uma maneira, por um lado, pormenorizada, por outro lado, esquemática, né? Que o tempo aqui não nos possibilita aprofundar mais ainda, né? Mas, enfim, eu acho que foi suficiente para fazer uma pintura, né, das diferentes aspectos dessa cartografia, né? Mas nesse contexto, né, um sociólogo francês, Robert Castelli, ele fez uma pesquisa de campo na sociedade norte-americana, né, numa obra que ele publicou com 3 colaboradores, intitulada a psiquiatria norte-americana, né? Então é interessante porque quando ele vai para os Estados Unidos, sendo francês, ele faz uma espécie do que ele chama de uma etnografia aos avessos, né? Enquanto que os antropólogos vão para as sociedades tribais para tentar entender alguma coisa das sociedades complexas, né? O que o Roberto Castelli fez foi ir para a sociedade, segundo ele, mais desenvolvida em termos neoliberais, podemos dizer assim, né? Para entender o que vai acontecer com a França, que ainda está tribalmente numa ordem, na época, ainda não neoliberal, né? E ele constata, então, uma transformação radical no campo psíquico norte-americano, né? Em que ele diz que existe uma expansão, né, dos discursos cognitivistas, né? Existe um incremento da psicologia cognitiva, existe um incremento da psicologia neocomportamental, né? E existe, ao mesmo tempo, um incremento de uma psicologia biológica, baseada em psicofármacos, né? Então, esse tríptico, né? Psiquiatria biológica, psicologia cognitiva e psicologia neocomportamental é a marca, né, dessa nova psiquiatria, dessa nova construção, melhor dizendo, do campo psi, né, que articula psicologia e psiquiatria na ordem neoliberal, né? E ele diz de uma maneira muito clara, né, que existem nesses autores, né, que sustentam essa nova discursividade, né, essas novas discursividades, um lugar comum, que é a necessidade de criticarem a psicanálise, né? O que eles dizem? Eles dizem todos, né, que a psicanálise, primeiro, é um processo muito caro, né? Segundo, que é um processo muito longo. Terceiro, é um processo que deixa a desejar em decorrência dos seus resultados, né? Então, vocês veem que nessa crítica que os psiquiatras e psicólogos norte-americanos faziam à psicanálise, né? Na aurora dos anos 80, eles misturam argumentos de ordem econômica, né? De ordem social, ligado à eficácia, né? E terceiros de ordem clínica, dizendo que a psicanálise não funciona, né? Mas o que o Roberto Castelli percebeu, né, paradoxalmente, é o seguinte, né? Certamente esses tratamentos têm uma previsão inicial de 6 meses, de 3 meses, né? Onde você fixa lá algumas sessões psicoterápicas e fixa um certo uso de medicamentos, né? Mas, e esse mas é crucial, né? O que acontece? Esgotados esses 3 meses e esses 6 meses,
o tratamento é renovável. E esse renovável se dá de maneira subsequentemente a cada 3 meses e 6 meses. Moral da história, esse negócio de que a psicanálise é mais cara que os tratamentos cognitivos e neocomportamentais e psiquiátricos é balela para boi dormir, é para inglês ver, que o tratamento sai tão caro quanto ou mais caro que uma psicanálise. Tá? Então, isso aí foi uma estratégia de neutralização discursiva da prática psicanalítica, né, em relação aos novos tempos, né, na medida em que a psicanálise, né, ia na contramão do discurso neoliberal. Tá? E nós podemos acompanhar isso com a transformação do DSM. Né? O DSM, vocês sabem, é a categorização nosográfica produzida pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, né, que acabou se transformando na nosografia internacional, né, mesmo que nos outros países você tenha outras formas de cartografia, como a classificação internacional de doenças, e basicamente a cartografia do DSM ela é crucial, né? De forma que ela invade o mundo todo e todo mundo se pauta, né, no mundo psiquiátrico, né, pela cartografia do DSM. Né? Então, esse DSM, né, ele sofreu uma transformação radical entre os anos 50 e os anos 80. Né? Então, quando nós nos deslocamos do DSM-1 para o DSM-3, né? Então, DSM-1 e 2, né, nos anos 50 e nos anos 60, nós tínhamos ainda uma grande presença de referências psicanalíticas no DSM. Né? Então, os conceitos psicanalíticos, né, e a referência a certas formas de perturbação psíquica descritas pela psicanálise, como a histeria, por exemplo, estavam presentes, né, nesses DSMs. Né? Contudo, no DSM-3, desaparece completamente toda e qualquer referência psicanalítica, né, inteiramente. Né? A psicanálise deixa de existir, ela é sepultada no sistema DSM, de maneira que o que aparece no sistema DSM, né, através dessa ideia de uma psiquiatria baseada nas evidências, né, na verdade, elas são evidências guiadas pelo discurso cognitivo e neocomportamental aliado ao discurso da psiquiatria biológica. Né? Então, o que os DSM se transformaram do DSM-3 para o DSM-5, que saiu há 2 anos atrás, né? É uma radicalização da presença da psicologia cognitiva, da psicologia neocomportamental e da psiquiatria biológica, onde a psicanálise desaparece, né, desse horizonte. Né? A psicanálise não é mais uma referência, né, propriamente nesse campo. Né? E a pergunta que fica é por que a psicanálise desapareceu? Qual é o problema da psicanálise? Né? Eu volto aqui à referência de que aquilo que se produz propriamente, né, na ordem neoliberal é o empresário de si próprio. O empresário de si próprio, ele é autocentrado. O que está em jogo no empresário de si próprio é a categoria do eu. O eu ocupa um lugar central no aparelho psíquico promovido pela ordem neoliberal. Né? E vocês sabem que, desde a sua emergência histórica, a psicanálise colocou em questão a referência ao eu em nome do sujeito do inconsciente. Então, a psicanálise promoveu aquilo, né, que os filósofos franceses, leitores de Freud, disseram: a psicanálise promoveu o descentramento do sujeito do campo do eu e do campo da consciência. A psicanálise vai na contramão desse eucentrismo produzido pelo neoliberalismo e que está presente, né, na psicologia cognitiva, neocomportamental e na psiquiatria biológica. Então, a psicanálise bate de frente com essa pretensão, né, propriamente dita, né,
E eu queria agora trazer para vocês, né, como complemento disso, né, que essa transformação subjetiva, né, produzida por esse eucentrismo, né, produziu no mundo dos perdedores, né, aquilo que é uma forma de sofrimento psíquico contemporâneo, de dor psíquica, né, que alguns psicanalistas chamam de estados limites, né, e que os lacanianos chamam de psicoses ordinárias, né? Então, sobre a forma dos estados limites e da psicose ordinária, a gente tem uma derrocada da noção de estrutura, né, da psicanálise, na medida que os estados limites bordejam a quebra das estruturas. Você não pode dizer que os sujeitos são neuróticos, psicóticos ou perversos, né? Eles mostram uma fragilização, né, da sua construção narcísica, né? Por isso mesmo eles são colocados como perdedores, né? E a psicanálise precisa efetivamente a ter que se defrontar dessa forma de sofrimento. Né? Professor Joel, perdão, eu pediria que o senhor falasse um pouquinho mais para frente para melhorar o nosso ganho da sua audição. E lembrando ao senhor que estamos a uns 5 minutos aproximadamente do término para que a gente possa ter tempo de abrir para perguntas, tá bom? Ok, melhorou o som? Melhorou, obrigado. Então, nessa medida, né, quer dizer, a psicanálise defrontada com os estados limites que representa uma materialização desse mundo dos perdedores, né, ela afronta pessoas com dificuldades de simbolização, né, e a psicanálise é obrigada a subverter o espaço analítico, né? Então, esses pacientes não são mais recebidos, né, no divã, não há se implementam as práticas face a face, né, onde o analisante, em função da sua fragilidade narcísica, ele tem necessidade de ser reconhecido pelo olhar do analista, né, de maneira a poder, né, dar a ele um sentido de existência que ele não tem mais, né? Essa é uma das formas pelas quais a psicanálise opera no campo da nossa contemporaneidade. E aí eu quero lembrar para vocês que foi nos anos 80, quando se incrementou os estados limites, que se aumentou essas perturbações psíquicas dos estados limites ou das psicoses ordinárias, que a obra do Sandor Ferenczi foi reatualizada na medida em que o Ferenczi tratava dessas patologias nos anos 30, né? E na época ele foi considerado aquilo que se denominou do enfant terrible da psicanálise, né? Entretanto, nos anos 80, há uma espécie de retomada do Ferenczi, né, como maneira, né, de reatualizar, né, a possibilidade dos psicanalistas lidarem com os estados limites, né? E o Ferenczi se torna hoje uma referência fundamental da psicanálise contemporânea em função desses estados limites. Em contrapartida, outra referência fundamental, né, na medida em que os estados limites, né, são autocentrados, né? Um outro autor que ganha atualidade, né, é um autor chamado Reich. Reich ganha atualidade no campo psicanalítico, na medida em que o Reich, nos anos 30, ele se voltou para a análise do que ele chamava análise do caráter, né, que eram pessoas de ordem egocintônica, né, com pequena produção ou nula produção sintomática, né, mas aonde a própria egosintonia que se materializa nesses empresários de si próprio, né, se transforma num problema para a vida desses sujeitos, né? Então, nessa medida, o Reich também está sendo reatualizado junto com o Ferenczi, né? Enquanto que o Ferenczi, nós entramos no espaço simbólico dos perdedores, com Reich, né? O que está em questão é a demolição desse egocentrismo dos vencedores, né?
onde as práticas de análise do caráter do Ferenc e as práticas do Ferenc quando ele era psicanalista, né, e não quando ele trabalhava com energias, propriamente dita, né, ele trabalhou numa obra célebre chamada Análise do Caráter. Né? Então, vocês têm aí, portanto, né, o desenho, né, de que a psicanálise está na contramão, né, do neoliberalismo, ela está na contramão da psicologia cognitiva, da psicologia neocomportamental e da psicologia biológica, voltada para a escuta dos estados limites e, ao mesmo tempo, dessas novas formas de sofrimento dos autocentrados, egocintônicos, né, através da inspiração em Ferenczi e outro através da inspiração no Wilhelm Reich. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que eu me mantive dentro do tempo. Né? Muito obrigado. Olá, professor Joel. Meus parabéns pela sua fala, brilhante como sempre. E eu vou iniciar aqui, então, compartilhando uma pergunta sobre os livros, as duas referências bibliográficas que o senhor citou. Quais seriam esses dois livros, por favor, se eu pudesse atualizar aqui? Olha, no início, a referência que eu fiz foi a obra do Dardot e Laval, intitulada A Nova Ordem no Mundo, né? Que é uma obra que tem uma tradução em português. Né? E as duas obras que eu citei em seguida, no final da conferência, é a obra do Richard Sennett, intitulada A Decadência ou a Quebra do Espaço Público, né? Que também foi traduzido no Brasil, na época, pela Companhia das Letras, né? E uma terceira obra, que foi A Cultura do Narcisismo, né? Do Lasch, né? Que foi editado, se não me engano, pela editora Rocco. Né? Essas foram as obras que eu citei de uma maneira mais constituídas. Tá ótimo. A pergunta do Camilo Leles Lima de Souza: como diferenciar a responsabilização do sujeito, incentivada em todo o tratamento psicológico e psicanalítico, dessa responsabilização neoliberal do perde-ganha? Eu acho que essa responsabilização neoliberal ela é uma forma cínica, né, de não se compadecer com o sofrimento dos outros, ou com a dor dos outros. Né? Essa que é a questão. Né? E eu acho que é nesse sentido, inclusive, de nós não nos compadecermos, né? Não termos compaixão com a dor dos outros, né? É que a gente pode passar por essas pessoas destruídas nas suas casas ou no meio da rua e considerarmos nós que nós não temos nada a ver com isso, que a ordem social não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é inteiramente diferente de você ter essa responsabilidade que qualquer sujeito deve ter quando faz uma análise ou faz qualquer forma de psicoterapia, né? Onde o sujeito tem que ser responsável pela sua vida. Agora, essa responsabilidade sobre a sua vida, eu acho que qualquer analista ou terapeuta sabe disso muito bem, né? Ela não pode ser regulada pela culpa, pela culpabilização. Né? Se o analista for demandar a responsabilização do sujeito através de um processo acusatório, né, de culpabilização, né, ele está com isso destruindo a possibilidade do tratamento. Né? Essa é a minha resposta, Camilo. Né? O Roberto Lima faz a seguinte pergunta: considerando a noção freudiana do desamparo em comparação à noção do desalento, quais as diferenças entre precariedade e precarização quando considerarmos o pensamento de Judith Butler? Eu acho que desde os quadros de guerra, né, até o livro dela posterior sobre as alianças, né, eu acho que a Judith Butler trouxe para o primeiro plano
uma reflexão ético e política ligado à precariedade e à precarização, né? Que me parece que a precariedade e a precarização, né? A precariedade ela coloca como uma espécie de marca ontológica do sujeito, né? Então ela caracteriza o sujeito como sendo precário, né? Ou vulnerável, né? Que eu acho que é uma maneira dela dizer que os sujeitos de uma ordem social estão interligados, não há possibilidade de um sujeito existir sem os demais, né? É a maneira dela afirmar o valor, há pouco que eu falei que estava presente no Freud, da alteridade, né? A mais do que a alteridade, né? Ela estende, né? essa aliança, né? Em alguns momentos do livro dela, até mesmo ao nível animal, né? No sentido de que nós somos responsáveis pela destruição do planeta ou pela destruição dos animais, né? Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que eu acho que ela cria ela enuncia uma tese ontológica, né? De que a precariedade é a nossa marca, né? De maneira que, nessa precariedade, nós estamos absolutamente, existimos em conjunção com os demais, né? E que nós, nesse sentido, nós somos responsáveis, né, pela vida deles e pela morte deles, como nós somos responsáveis pela nossa vida e pela própria morte, né? Então, acho que ela cria, né, uma ontologia dessa precariedade, né? Eu acho que ela diz agora, em acréscimo, né, é que essa precariedade ontológica ela pode ser incrementada de acordo com as condições sociais existentes, né? Você precisa ter uma casa que te acolha, você precisa ter uma alimentação saudável e o suficiente, você precisa ser preparado por determinados dispositivos sociais, como a escola, né? Você precisa ter acesso a dispositivos de saúde para manter a sua saúde, né? Tudo isso, né, te permite, né, manter a sua condição precarizada ontológica sem cair numa precarização e ameaça de morte, né? Então, nessa medida, eu diria que essa categoria de precariedade da Judith Butler ela é próxima daquilo que o Freud, desde o projeto, chama de desamparo, o Roberto, né? Há uma proximidade entre o que a Judith Butler chama de uma ontologia da precariedade e que o Freud, a gente pode dizer, chama de uma ontologia, né, do desamparo, né? E que eu acho que o desalento freudiano ele é uma radicalização daquilo que Judith Butler chama de precarização, né? A próxima e última participação, professor, é da Tânia Nakamura, que não é propriamente uma pergunta, mas ela faz um comentário e o senhor pode fazer algum comentário sobre a participação dela. Fala muito importante, necessária essa reflexão sobre a melancolia. Fico aqui pensando na sua relação com a angústia, subjetivações tão dolorosas. Não, eu acho que aí você tocou num ponto importante, né? Porque eu acho que quando eu falo da melancolização, né, eu estou querendo dizer também, né, nessa extensão que a melancolia ganha no nosso quadro contemporâneo, né, é que nós estamos vivendo num tempo histórico, né, onde as perturbações psíquicas elas são provocadas através de traumatismos, né? Eu acho que ser precarizado na ordem neoliberal, a gente ser obrigado a ocupar a posição de perdedor, nós sermos humilhados através da culpabilização e através da vergonha, né? Tudo isso, né? Eles têm nas nossas vidas um efeito traumático, né, propriamente dito, né? Nós estamos em tempos de patologias traumáticas, digamos assim, né? Não, isso não é produzido por fantasias apenas dos sujeitos, mas existe uma incidência traumática dessa experiência, né? De maneira que, se o ponto de partida dos traumatismos, como nos disse Freud,
além do princípio do prazer, né? É a angústia do real, né? A angústia traumática, provavelmente dita, na medida em que o sujeito não se antecipa aos acontecimentos funestos, né? Ele não tem capacidade de se antecipar aos acontecimentos funestos e criar formas de defesa, né, propriamente ditas, né? Aquilo que acontece em seguida, né, nessa incidência traumática, né, é que um dos desdobramentos, entre outros, mas fundamental, dessa transformação traumática é a melancolia, né? Então, na medida em que o sujeito perde a sua potência de viver, né, falando um pouco aí uma linguagem nietzschiana, né, se você quiser, né, a gente perde a nossa potência de viver, a gente perde a potência de afirmação das nossas vidas nessas situações adversas, né? A melancolia é um desdobramento dessa condição traumática e dessa angústia traumática inicial. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E, professor, ainda temos mais uma última pergunta que acabou de chegar, da Juliana Tavares Lopes. Ela fala: a pandemia pode ser considerada uma mudança civilizatória? Olha, Juliana, obrigado pela pergunta. Essa questão eu respondo no livro que eu publiquei sobre a pandemia, chamado Trauma na Pandemia do Coronavírus, onde uma das afirmações iniciais desse livro, né, que eu compartilho com alguns historiadores, né, é que a pandemia ela é inauguradora do século XXI, né, na medida em que a pandemia ela não apenas suspendeu todas as práticas econômicas do mundo inteiro, como ela transformou também radicalmente a regulação do espaço social em escala planetária, né? Mas a pandemia alterou fundamentalmente aquilo que a gente poderia chamar, como Wittgenstein, das nossas formas de vida, né? Então, nessa medida, né, a pandemia inaugura o século XXI, né, na medida em que, né, nós somos obrigados a reconsiderar, né, a partir da pandemia, né, as nossas próprias considerações sobre o discurso científico, né, saindo de uma concepção cientificista, né, tal como se propaga a ciência numa espécie de economicismo raso, né, de que é preciso, como propunha o Trump e o Bolsonaro, voltar ao trabalho, né, baseado numa economia burra, né, no sentido que até mesmo os economistas críticos sabem que é preciso tratar da vida para depois retomar a economia, né? Então, esse tipo, né, de cientificidade, né, ela foi colocada em questão em nome de uma cientificidade crítica, né, que exige que na nova ordem criada pós-pandêmica, nessa melancolização que nós vamos